Vamos abrir as nossas Bíblias, o irmão Hermes vai nos ajudar na leitura. No Salmo de número 90, Salmo de número 90, verso 12. Liga primeiro. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse salmo de número 90 não é um salmo de Davi, é um salmo de Moisés. Moisés é que fez esse salmo. E Moisés foi criado dentro de uma cultura muito forte, matemática, que era o Egito. Ele foi criado na nata, ele foi criado pelo faraó. Então ele tinha toda a cultura. E ele fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ora, o Egito, contagem de tempo, era uma coisa que ele mais difundia, que ele mais sabia, o povo egípcio. Por que ele está dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias? Nem todos os dias nossos são dias diante de Deus. E nem tudo que fazemos, fazemos de acordo com Deus. Então ele está dizendo, Senhor, ensina-me a contar os dias que são teus, úteis a ti, dos dias que eu vivo. Eu quero lembrar uma história que é interessante. Um dos mais antigos relógios de sol que se tem notícia, ele tem uma frase embaixo dele, dizendo assim: eu marco a hora quando não há nuvem. Quem é Deus? Em Malaquias capítulo 4, verso 2, diz que Deus é o sol da justiça. O relógio de sol, quem sabe, é um T invertido, em que conforme a incidência do sol, ele marca uma hora e a pessoa vai marcando qual é a hora da manhã, se está de um lado, e se está do outro, qual é a hora da tarde. Mas se houver nuvem, ele não marca a hora, porque ele precisa da incidência do sol. O Senhor sendo o sol da justiça, pode ler, Hermes, 4:2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. O Senhor é o sol da justiça. O nosso tempo é contado quando Deus, entre nós e Deus não há nuvem. Ou seja, em que marca a incidência da vida de Deus em nós. E aí há contagem de tempo. É isso que o Moisés está falando. Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Eu quero mostrar, primeiro na palavra de Deus, que há dois tipos de considerações que Deus faz. Aqueles que são sem Deus, aquele ímpio, ele não tem contagem de dias. Até na Bíblia, quando se refere à genealogia daqueles que são sem Deus, ele não dá contagem de tempo. Mas quando é de Deus, ele tem contagem de tempo. Lá em Gênesis capítulo 4, do verso 17 ao verso 24, você vai ver que Caim, lembre-se sempre que a palavra de Deus diz que Caim era do maligno. A genealogia dele, a história dele, não há contagem de tempo. Gênesis 4, de 17 a 24. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho, Enoque.
A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. A Zila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo o instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e o mancebo por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Você reparou que foi contando as pessoas, mas não disse idade, tempo, nada? Observa agora 7. O 7, ele começou a contagem de tempo. Gênesis capítulo 4, agora a partir do verso 25, em 7 começou a ser, o nome de Deus ser exaltado quando ele teve um filho chamado Enos. Lê dos 25 e vai lendo alguns textos, aí nós vamos parar, alguns versículos nós paramos. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. Viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos, e gerou a Quenã. Viveu Enos depois que gerou a Quenã 815 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Quenã viveu 70 anos, e gerou a Maalalel. Viveu Quenã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhas e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos, e morreu. Então vamos parar aqui, senão nós vamos chegar lá a Noé. Você reparou uma diferença? Diz que Adão teve um filho. Qual filho que ele colocou? Sete. E a partir daí, ele começou a contar todas as datas. Se você fizer uma contagem do verso 1 ao verso 32, fizer todas as contas certinhas, você vai chegar a 1666 anos. É o tempo em que, da geração de Adão até que ele entrou, Noé entrou na arca, foram 1666 anos. A diferença entre um e outro é que quando é uma geração de ímpio, não há contagem de tempo. Mas quando é uma geração dos filhos de Deus, ou seja, o tempo é útil, a Bíblia cita o tempo. Vai contando o tempo porque esse tempo é útil diante do Senhor. E toda a contagem que a Bíblia fala de tempo, fala quando a pessoa está debaixo do cuidado de Deus, do zelo de Deus. Em Êxodo capítulo 12, versos 1 e 2, o Senhor estipulou a Moisés, agora esse vai ser o primeiro dos meses em que você vai contar. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Este mês vos será o princípio dos meses. Enquanto
o povo de Israel não saiu do domínio de Faraó, ou seja, da escravidão do Egito, não houve contagem de tempo do povo de Israel. Por quê? Porque ele estava debaixo de um domínio. Sempre você tem que observar o seguinte, nós devemos observar que quando o povo de Israel foi colocado em cativeiro, o seu tempo não foi contado. O tempo diante de Deus, e nós vamos verificar isso na Bíblia. Toda essa contagem de Deus, no tempo de Deus, tem o povo debaixo da vontade de Deus. Quando o povo saiu de debaixo da vontade de Deus, foi fazer os seus próprios propósitos, esse tempo parou uma contagem. Tanto é que essa época que nós estamos vivendo, isso em relação ao povo de Israel, essa época que nós vivemos, a época da dispensação da igreja, da dispensação da graça, esse tempo não é contado na história dos judeus. Quando o povo de Israel estava debaixo do domínio do Egito, esse tempo não foi contado, mas quando Moisés foi tirar o povo dali, Deus falou, agora eu vou te marcar o início dos meses. E ele começou a história com uma história de sangue. Enquanto não foi pintado sangue nos umbrais das portas, não houve a contagem do tempo. E sempre a contagem do tempo está ligado ao sangue. O sangue do Cordeiro derramado por nós é que começou a nossa contagem de tempo. A história espiritual de uma pessoa começa com seu novo nascimento. O sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Aí o seu tempo começa a ser contado, até aí ele não teve vida. Porque essa vida como ímpio, nada, não é vida de crente. Vida como filho de Deus, regenerado. Aí começa a contagem. Eu quero observar que nem todos os dias são contados. Isso nós vamos ver à luz da palavra de Deus. Embora a história espiritual de uma pessoa comece com a sua regeneração, nem todo o tempo de sua vida terrena é contado como parte dessa história ou dessa idade espiritual. Apenas aquele tempo em que a pessoa esteve debaixo da vontade de Deus. Uma pessoa pode imaginar, mas eu sou regenerado há 20 anos. A idade cronológica dele diz que tem 20 anos, mas a idade espiritual dele pode ter 2 meses. Porque não corresponde o tempo cronológico, e sim o tempo em que ele esteve útil. Eu vou pedir ao irmão Aran, como da outra vez ele fez, nos ajudar aqui no quadro. O tempo de Israel. Eu quero olhar um tempo na palavra de Deus de 93 anos não contados. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, do verso 18 ao verso 22. E suportou-lhes os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E havendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Depois disto, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então vamos fazer uma contagem de tempo. Ele diz primeiro, e suportou os seus costumes no deserto pelo espaço de 40 anos. Está com Atos aberto aí, 13. 40 anos. Aran, põe ali no canto aí. Qualquer canto você colocar. Para todo mundo ver, né? 40. Você vai fazer uma conta aí, hein? Aran, árabe é bom de conta. É só para não errar, é para cobrar. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então tem mais 450. Não acabou não, espera aí. Você está apressado. Falou em cobrar, você quer fechar logo a fatura, né?
Depois o texto vai adiante, o povo quis rei. Quis rei. Qual foi o tempo que deu Saul? 40 anos. Ficou mal essa conta, você vai ter que passar para cá, sabe? E lhes levantou como rei a Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 27, mostra que o tempo de Davi foram 40 anos. O tempo que reinou sobre Israel foi 40 anos. Em Hebron reinou 7 anos e em Jerusalém 33. Davi reinou 40 anos, então tem mais 40 aqui. Agora pode fechar a fatura. $570 anos. No ano da construção do templo de Salomão, foi no 3º ano do seu reinado. Então tem mais 3 anos aqui. Então isso dá total 573 anos. Agora, se você olhar lá no livro de 1 Reis, capítulo 6, verso 1, aqui ele está contando a história desde que saiu o povo do Egito. 40 anos no deserto, 450 anos no período dos juízes, 40 anos no reinado de Saul, 40 anos no reinado de Davi e 3 anos no reinado de Salomão. Em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, fala de maneira diferente. Sucedeu, pois, que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zib, que é o 2º mês, começou-se a edificar a casa do Senhor. Então ele diz que agora, aqui são 573 anos, mas ele diz aqui que são 480 anos. Então vamos botar aqui, 573 ou... Deixa eu colocar aqui do lado. Ou 480 anos. Porque está dizendo a mesma coisa. Está dizendo, ou foram 573 anos, ou 480 anos. Qual é essa diferença entre os dois? 93 anos. Vamos ver quais são esses anos não contados. Aqui há uma idade cronológica. Aqui há um tempo. Você botou uma cola no canto ali, né? Aqui há um tempo que tem uma contagem diante de Deus. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 1, verso 8. Ora, os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na ao fio da espada e puseram fogo à cidade. Juízes 1, 8. Tá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã, Risataim, 8 anos. Então eles estavam servindo a Cusã, Risataim, 8 anos. Então vamos colocar aqui, Arão, as datas. Não, bota aqui a parte. Pode botar aqui. 8. Juízes 1:14. Estando ela em caminho para a casa de Otiniel, persuadiu que pedisse um campo ao pai dele. Tem alguma coisa aqui errada. Hein? 3:8. Tá, aqui o número que está errado. Depois 3:14, né? Tá.
Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Exato. Agora vamos para 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, 18 anos. Então ele serviu a Moabe, 18 anos. Capítulo 4, versos 2 e 3. E o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O chefe do seu exército era Cícera, o qual habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Então, por 20 anos eles ficaram debaixo do domínio de Jabim. Vamos para o capítulo 6, verso 1. Isso aqui é a história do povo de Israel durante esse período dos juízes, em que eles, de vez em quando, iam lá, passavam 8 anos, passavam 20 anos, passavam 18 anos debaixo de um domínio. Toda vez que o povo de Israel ficava debaixo de um cativeiro, esse tempo não era contado, porque o tempo que é contado de Israel, que é toda a base do nosso conhecimento de tempo bíblico, inclusive daquelas 70 semanas de Daniel, ela tem que se levar em consideração o povo de Israel. O povo de Israel que é a referência de tempo para nós. Tanto é que o Senhor, quando fala da palavra da figueira, do sinal da figueira, ele fala quando Israel tornar a sua terra. Ele fala quando chegar o tempo em que a flor na figueira é tempo de dar fruto. Então olhai para a figueira. Juízes 6:1. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Então ele ficou debaixo do domínio dos midianitas 7 anos. Aí vamos para 13, Juízes 13:1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. 40 anos na mão dos filisteus. O que eu quero mostrar com isso? Naquele período que foi colocado aqui, de 450 anos dos juízes, esse período, embora tivesse juízes, eles ficaram debaixo de cativeiro. Ou seja, eles foram tirados da sua terra e ficaram debaixo de outros governos. Pode fechar a conta aqui, era. 93 anos. Se você somar aos 480, dá 573 anos. Quer dizer, a Bíblia não tem engano. A Bíblia mostra uma coisa, é a idade, tempo cronológico, e o outro é tempo contado diante de Deus. Para que isso serve para nós? Porque o tempo nosso diante de Deus, o tempo espiritual nosso diante de Deus, ele é contado naquilo que nós estamos debaixo do sol da justiça. Ou seja, estamos debaixo da vontade de Deus. O tempo de cativeiro ele não é contado como idade espiritual, por serem anos em que não há reinado do Senhor. Nós podemos ser novas criaturas em Cristo e temos 15, 20, 30 anos de uma experiência com Cristo e ser real a nossa experiência com Cristo e o nosso tempo útil, o tempo espiritual ser 0, ser 1, ser nem 1 ano. E a palavra de Deus, quando o Moisés falou, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Por que isso? Senhor, para que eu saiba exatamente o quanto eu estou sendo útil para o Senhor. Porque se igualar o tempo da minha experiência cristã com o tempo de utilidade ao Senhor, se meu tempo é útil,
todo ele é útil, a obra de Deus, esse tempo é contado diante de Deus. E essa marca a minha idade, a minha maturidade espiritual, não vem pela idade cronológica, mas vem pela idade espiritual. Pelo tempo em que eu sou útil diante do Senhor. Às vezes você vai encontrar pessoa com muitos anos de vida, até de tendo uma experiência com Cristo. Mas esse tempo não é contado. Porque o tempo dela real de vida útil ao Senhor é 0. A pessoa pensa, às vezes, que a sua vida espiritual é simplesmente, Jesus me regenerou, é verdade. Isso é um fato, Ele me deu a vitória. Agora, a minha vida para Ele, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a luz e falou, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, porque nós fomos regenerados pelo Senhor, por uma obra da graça do Senhor, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo também. Não foi uma coisa particular só para nós guardarmos. Tanto é que o Senhor fala assim, não se coloca a luminária em lugar escondido. Ele coloca a luminária onde ela possa iluminar. Você ter um grande refletor dentro de um armário não ajuda nada. Mas se você tem um grande refletor na escuridão e ele acende ali, ele ilumina, ele é útil. É isso que o Senhor está nos falando. O tempo que nós vivemos para nós, segundo a nossa própria vontade, de acordo com os nossos pensamentos, não são contados como tempos úteis diante do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, acorda, Hermes. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Não vos pude falar a espirituais, senão a carnais. Que história de menininhos em Cristo? Por que vocês não cresceram? Quando menino é menina, ele tem um tempo de menino. Na nossa vida espiritual, nós temos um tempo de bebê, um tempo de menino e um tempo de adulto. Esse tempo não é o espaço. Eu me lembro bem de um homem crente, antigo, mas bem, nem sei se era nova criatura, mas era crente, religioso. Ele diz assim, com essa minha vasta experiência na vida cristã, eu falo, mas não tem vida. Eu não vi fruto. Eu não vi fruto nessa vida. Tempo ele tem, mas fruto não. Então as pessoas pensam que o tempo que ela tem dentro de igreja é o tempo da experiência. Às vezes não é nada, ele não tem nada. Porque o tempo que é contado é o tempo de utilidade. O que nos faz maduros é ser úteis ao Senhor. É crescer no conhecimento da graça de Deus. Não é ter um conhecimento intelectual da palavra, é ter um conhecimento vivencial dessa palavra, experimental dessa palavra. O que você fez na mão de Deus, ou o que o Senhor operou através de você, que vai dar essa utilidade, essa contagem de tempo. E toda vez que nós saímos da obediência, e que fazemos pela nossa cabeça, esse tempo para. Abraão tem 13 anos que não são contados na sua vida. Segundo Atos 7, quando Abraão estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Deus lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Deus falou a Abraão? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sair da parentela e da terra, o Abraão obedeceu isso em parte. Ele saiu da terra, mas a parentela ele carregou junto. Deus falou, sai fora dessa turma toda. Abraão obedeceu ao Senhor, em parte foi até Arã. Parou lá e ainda levou seu pai e seu sobrinho Ló. Se lembra Ló quanto deu de trabalho para Abraão? Gênesis capítulo 12, verso 4.
Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Herã. Quando saiu de Harã, Abraão tinha... Não há registro da idade de Abraão quando foi chamado em Ur. Por quê? O Senhor falou, Abraão, sai de Ur. Dos caldeus. Sai da meio da tua parentela. O que ele fez? Ele saiu, mas não foi para o lugar que o Senhor, saiu para o lugar que eu vou te mostrar. Ele parou em Harã, que não era projeto de Deus. E estava carregado com o seu pai e o seu tio. Então o início, quando ele sai de Harã, é que começa a citar o seu tempo bíblico. Abraão foi aos 75 anos. Em Gênesis capítulo 15, Deus fez uma promessa de lhe dar um filho. No capítulo 16 de Gênesis, ele aceitou a sugestão da sua esposa. O que Deus falou a Abraão? Que ia dar a ele e a Sara um filho. A mulher achou que Abraão estava demorando a ser pai, que Deus estava demorando na sua promessa. E ela deu uma sugestão que poderia parecer brilhante, falou, eu tenho a minha serva Agar, a minha serva Agar é como se fosse eu. Eu quero que você guarde bem essa expressão, como se fosse não é da parte de Deus. Quando Deus envia uma pessoa, Ele não envia outra como se fosse ela. Então, essa palavra como se fosse, já não é a ordem de Deus. A ordem de Deus foi específica, dizendo, você e Sara serão pais. Sara falou, a minha Agar é como se fosse eu. Adão teve contato com Agar, e nisso aí veio um filho Ismael, que foi um problema para a humanidade. Porque os dois são filhos de Harã, de Abraão, desculpe. É teu nome. Filhos de Abraão, e os dois reivindicam a mesma coisa, e esse projeto de paz vai ter, sabe quando? Nunca. Não vai ter nunca. Porque foi o resultado de uma desobediência. O pecado traz danos enormes. O Senhor perdoa o pecado, mas o pecado, quando ele é deflagrado, ele causa danos horríveis. Eu quero fazer até uma observação, eu vejo a Terra, a humanidade crescendo. Cada vez que eu vou passando o tempo, eu estou achando que tem mais gente. Eu entro nos lugares, tem mais gente. Vou em certos lugares, tem mais gente. Eu falo, todo mundo agora deve ter viajado. Vou lá, está cheio de gente. Outro dia eu vi uma reportagem de um esgoto, em que um robô andava pelo esgoto. E encontrou uma comunidade de rato. Porque estava acontecendo um afundamento na cidade. E essa comunidade de rato, eles chegaram lá a um determinado ponto e verificaram, havia um shopping de ratos lá, uma coisa, aquilo borbulhando. Barra shopping dos ratos, rato por cima, rato por baixo, subindo na tubulação de esgoto, subindo pelos cabos, aquilo tudo. Eu entrei no shopping, falei para ele assim, falei, é a comunidade dos ratos aqui, ó. Gente para tudo que é lado, gente cruzando, gente se esbarrando, gente subindo, escada descendo, escada, um monte de gente. Quando Deus falou crescei, multiplicai-vos, quando ele falou para Adão, ele falou porque Adão tinha domínio, Adão não ia ter filho igual rato, não. A humanidade, eu vi falar que nasceram 700 mil filhos de adolescentes. Filhos irregulares. Porque a novela diz que é legalzinho que adolescente transe, porque é bacaninha na novela. Aí o outro ouve isso aqui, está no pecado no mundo e começa também. Aí vai dando criança para tudo que é lado, que fica lá largado, que a mãe cuida, que aí já tem outro filho. Aí vai dando esse monte de gente. Isso é a desordem que Satanás coloca no mundo. Deus não faria isso.
Não foi esse o projeto de Deus, porque o homem tinha domínio sobre essas coisas. Mas voltando a Abraão, Agar e Ismael significaram o meio carnal para a obtenção daquilo que só pode ser recebido do ponto de vista espiritual. Se Deus fez uma promessa a uma pessoa, ainda que demore, Ele cumpre. Ainda que demore, Ele cumpre. Ainda que a promessa seja mais absurda, Ele cumpre. Ainda que não tenha lógica nenhuma a promessa, Deus não precisa de lógica. Porque Deus faz lógica, porque Deus é criador. Ele faz aparecer do nada a necessidade. Ele não precisa de matéria-prima para transformação. Ele cria do nada. E isso foi um dano. No fim do capítulo 16 de Gênesis, foi registrado que Abraão tinha 86 anos. Fim do capítulo 16 de Gênesis. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Olha o que diz o capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ora, o que aconteceu do final do capítulo 16 para o início do capítulo 17? Quando Abraão tinha 86 anos, ele teve um filho com Agar, deu o nome Ismael. O primeiro versículo do capítulo 17, Deus apareceu a Abraão quanto tempo depois? 13 anos depois, 99 menos 86. 13 anos depois, Deus apareceu a Abraão. Sabe o que aconteceu nesse período? Abraão ficou na seca. Deus não falou com ele. Ele não teve comunhão com Deus. Ele perdeu 13 anos da sua vida por não obedecer integralmente a palavra de Deus. O que Deus quer nos mostrar nisso, na sua palavra, Ele fala assim, lá em Efésios capítulo 5, os versos 15 e 16. Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Usando bem cada oportunidade, na outra versão diz remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A palavra de Deus fala assim: vede prudentemente como andais. O tempo útil é o tempo espiritual. O tempo espiritual é aquele que nós estamos debaixo da vontade de Deus. Quando Noé entrou na arca e ele pregava às pessoas olhavam Noé pregar e falavam: bem maluco esse sujeito. Diz que vai chover, diz que vai cair água do céu, vai encher isso tudo. E que ele está fazendo aquele barco lá, que aquele barco vai flutuar. É louco o homem. E disse que quanto mais ele pregava, menos sucesso ele tinha. É o pregador mais fracassado que se tem história, chama-se Noé. Mas ele não cansou de pregar. Durante anos a fio, ele pregou. E as pessoas casavam-se, davam-se casamento, ou seja, estavam vivendo a sua vida, é assim mesmo. Como as pessoas pensam que viver a vida é esse negócio de sair de manhã para trabalhar, vem de tarde, se aborrece, se chateia, e vive tudo em função do meio, e faz do meio o fim. Esse mundo é um mundo fictício. O diabo desfigurou a obra de Deus. Mas Deus já veio restaurar o mundo através do homem, regenerando-o
em Cristo, tirando ele da geração do mundo e dos poderes do mundo, para restaurar também a terra. Quando nós ouvimos falar em fim e falamos, está chegando o fim, o tempo do fim, não precisa ser dito muita coisa para nós entendermos que estamos no tempo do fim. Se a pessoa não crê em Deus, acha que isso é baboseira, ele pelo menos na área científica ele vai vendo que o planeta chegou ao seu limite. Ele está exaurido, está esgotado. Está no fim, e as pessoas estão pensando, daqui a 40 anos vai acontecer isso, a ciência vai se desenvolver. A ciência hoje vive muito mais em resolver os problemas que existem do que em desenvolver alguma coisa. Você vê algo desenvolvendo em termos de informação, mas a maioria é para resolver os problemas instalados. Você sabe por que as pessoas estão tendo cânceres dos mais variáveis? Sabe por que ele tem leucemia, linfomas, isso tudo? Por causa do mundo. A pessoa está vivendo no meio de muita radiação. O homem mexeu em coisas que ele não tem controle sobre isso. E toda a humanidade está pagando por isso. Toda a humanidade está sofrendo com isso. E o planeta também está sofrendo com isso. Chegando à exaustão, as águas potáveis no mundo estão escasseando. Tudo isso está ocorrendo no mundo. A palavra de Deus fala assim, e ouvireis falar de peste. Sempre a pessoa pensa em peste, ferida. Peste é doença descontrolada. Por que está acontecendo isso no mundo? A Bíblia está avisando. Chegou um limite. Chegou um limite. Mas esse limite para nós é glória. Porque o Senhor vem instalar novos céus e nova terra. E enquanto nós vivemos, a palavra de Deus fala assim, aproveite seu tempo. Para que ele seja útil. Como diz na versão do que o Hermes leu, aproveitando as oportunidades. Deus não é de jogar tempo fora. A gente não tem passatempo. Na Bíblia não tem passatempo. Não tem que estar falando, estou matando tempo. Não tem isso. A palavra de Deus está dizendo ao contrário, aproveitando o tempo. O tempo passa. Tem uma música, tem umas músicas populares que diziam sobre o tempo, né? Diz que o tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. O tempo passa. A palavra de Deus fala assim, torne esse tempo que você como regenerado útil diante do Senhor. Faça com que esse tempo seja contado como idade sua espiritual para que atinja a maturidade e conheça a Deus. O erro do evangelismo mentiroso, moderno, é que fala de coisas e não de vida. A pessoa está lá, perdeu um apartamento. Sabe, pastor, eu estava lá, tinha isso, tinha aquilo, eu era um empresário bem sucedido, aí perdi isso tudo. Entra aqui na corrente do fulano de tal, entra na corrente dos tantos mil, dos não sei o que, dos 7 dias, do sal grosso, disso aqui. Faz aquilo ali para recuperar aquilo. Mas nós não estamos falando em coisas, nós estamos falando em Deus, o que tem todas as coisas. A palavra de Deus diz mais, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas? A palavra de Deus fala dessas coisas. Quais são essas coisas? Eu conversei com uma pessoa que tinha vindo já de uns 5 casamentos. E no 5º casamento tinha sido largado. Aí conversando, falou, será que se eu entrasse e ficar bem firme, Deus vai me arrumar outro? Eu fiquei com vontade de pensar, não cansou não? Mas será que vai me arrumar outro? Eu falei, mas você quer o quê? Quer um 6º marido ou quer um pai?
É questão de ponto de vista. Você quer ter uma experiência com Cristo ou quer suprir esse resto de vida que lhe sobra? Se a pessoa for sincera, dizer, eu quero suprir esse resto de vida que me sobra. Porque está pensando que esse resto de vida é eterno. E não é. É curto. Então a palavra de Deus fala para nós com uma beleza incrível, dizendo assim, olha, o Senhor teu Deus, o Deus de toda a graça, o Deus que te remiu, que te trouxe das trevas para a luz, quer te fazer viver nesse mundo vitoriosamente. Para que isso aconteça, você precisa estar debaixo do sistema de Deus, da operação de Deus. Considera que isso tudo do mundo é transitório. O apóstolo João disse, olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não está dizendo que você vai ser um alienígena no mundo. Está dizendo que você vai viver no mundo como um filho de Deus, vitoriosamente, vencendo sobre essas coisas. Mas não debaixo dessas coisas. Eu tenho conhecido muita história de gente que quer coisas. E depois de ter alcançado essas coisas, o que ela precisa? De outras coisas. Você se lembra quando o Brasil estava há muito tempo do tricampeonato mundial? Qual era o maior desejo? Já tinha tri foi em 1970. O tetra. Aí o tetra, todo mundo torcendo pelo tetra. Aí tinha o penta, porque o tetra já não serve. Aí é o penta. Agora, o penta já não serve. O hexa. E se ganhar o hexa? O hepta. Eu falei, agora podia ser o Camarões ganhar, a Croácia. Ganhar um desse aí pra... Não, que isso? Não fala isso. Não, tá louco, rapaz. Aí você fala, mas nós já ganhamos 5. Deixa o outro dane-se. Que isso, rapaz? Lá o africano, aquilo vai ficar numa alegria só lá na terra dele. Por que não? Ele não, deixa ele lá se danar. Eu quero o hexa para ter o hepta, o ota, o enia. Sabe por quê? Porque coisas não satisfazem. Quanto basta? Quanto é suficiente para você? Quanto? Porque coisas não satisfazem. Nada é permanente. Mas Deus é. Então a palavra de Deus fala assim, não preenche com coisa, porque coisa você vai precisar. Quanto você precisa de dinheiro hoje? Quanto é? 10 milhões. Dá 5 minutos, vai para 15. 10 milhões resolve o teu problema de vida? Não vai dividir contigo não, Suzana. Porque está pensando que vai ficar mais alto, mais bonito, mais sábio. Mas se demorar um tempo, 15. Falou, é final. Bota 100. Sabe por quê? Porque não satisfaz. Esse é o eterno problema do homem. Sabe por que engordamos? Porque temos 2 olhos e uma boca. Não é? Você com 2 olhos enxerga um negócio, a boca fala, não. Não. Aí fala, mas isso é uma delícia, não é? Que negocinho assim. Vai, enfia. Você lembra você? Eu peguei o Everton com 2 dedos, empurrando aquilo que já não cabia mais. Sabe por quê? Porque não satisfaz, coisas não satisfazem. Remindo o tempo, aprenda a remir o tempo e contar os dias para que os corações sejam sábios. Falo, pai, o que eu quero é ficar contigo. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele falava assim, eu quero ficar na casa do Senhor. Eu quero ficar diante do Senhor. Eu quero ficar com Ele. Eu quero aprender dele. O desejo dele era se transferir com tudo para a casa do Senhor.
E o meu desejo é que todos aqui tenham todos os seus dias como dias úteis diante do Senhor e alcancem corações sábios. Amém?